Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Ô, gente, vocês são lindos. Eu tô amando o carinho, o amor de todos, de todas. Não só aqui do podcast, mas também dos textos do Substack. Porque eu tinha parado de escrever desde que eu comecei aqui o podcast, acho que foi em outubro, né? E resolvi escrever semana passada, ou retrasada, já nem lembro. E o retorno foi brutal, então obrigada mesmo. Tô sempre aqui vendo as mensagens de vocês, mesmo quando eu sou desleixada e não respondo da maneira que vocês mereciam, de verdade. E o episódio da história fez tanto sucesso que eu vou tentar trazer mais causos da vida. Mas eu não prometo, vamos ver, eu tenho uma reputação a manter. Até parece. Bom, acabou que o episódio dos livros que nos desconectam, entre aspas, me deu uma ideia. E eu fiquei pensando depois nos livros que são espelhos. Aqueles livros que contam histórias ou falam de personagens que refletem quem somos. Mas não quem somos pro mundo, nada de como o mundo nos vê. Mas quem somos de verdade, que só o espelho vê. É bastante pessoal e não foi fácil chegar numa lista. Eu confesso que eu nem me dei tanto tempo assim para pensar nos livros ideais para isso. Eu tive essa ideia há muito pouco tempo, então não trabalhei tanto nesse episódio. É muito provável que eu esteja esquecendo aqui de vários livros, mas enfim, é o que é. E se eu esperar o momento certo para fazer ou dizer as coisas, elas jamais serão ditas ou vividas. Então, vamos nessa. A ideia aqui foi tentar listar quais livros me ajudaram a enxergar a mim mesma, seja por meio de personagens, dilemas ou temas que refletiram as nossas experiências e ou inseguranças e fases da vida. Porque não necessariamente eu vivi na pele o que esses personagens viveram, como vocês vão ver na lista, né? Não de forma literal, mas de certa forma me marcaram nesse sentido e conectaram a literatura com as minhas autodescobertas. Eu fiquei bem surpresa com a lista que me surgiu à cabeça, e quem me conhece vai ou concordar ou discordar totalmente, dependendo do nível de intimidade e dos anos de amizade. Vamos ver. E não tem ordem de livro que espelha mais ou menos. Eu simplesmente criei a lista, então vamos lá. Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Esse livro, minha gente, é um retrato da inquietação da adolescência, das inseguranças e da luta para encontrar sentido em um mundo que parece desconectado ou até mesmo falso. O Holden Caulfield, com todo o seu cinismo e vulnerabilidade, reflete um desejo de se proteger de todas as formas possíveis contra a superficialidade e a solidão. E ele me ajudou muito a enxergar alguns medos e inseguranças. Aquela coisa de colocar o chapéu e falar com o adulto, a maneira como ele se expressava sobre a vida, o universo e tudo mais, com camadas e camadas de vulnerabilidade, tão sensível em sua casca grossa, quase petulante. E eu vi no espelho as minhas dúvidas e frustrações em relação ao mundo e aos adultos. Eu acho que eu li também no momento bom da adolescência, cheio de transição, que me colocou dentro do papel do Holden. O outro foi A História Sem Fim, de Michael Ende, whatever. É alemão, né? A gente nunca sabe falar. Esse foi ao mesmo tempo o livro mais fácil de eu colocar aqui na lista, porque não há dúvida de que é meu espelho, mas ao mesmo tempo mais difícil de explicar por quê. Se vocês já leram, sabem que é uma história sobre a imaginação e o poder dos sonhos, mas também sobre fuga, medos e a responsabilidade que vem com a criação da nossa própria narrativa. O Bastian passa por um ciclo de perda e reencontro de si mesmo, o que acaba espelhando a jornada pessoal de construir a nossa identidade e nos reconciliarmos com o que somos, fomos e podemos ser. Cara, é lindo, é lindo. Esse é um daqueles livros que não foi lido, ele foi vivido e experimentado por todos os meus sentidos. Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Parece forçação de barra aqui, eu sei, mas calma, eu não estou espelhando a batalha mortal na arena, nem me comparando com uma pessoa que se voluntaria para morrer praticamente para salvar a irmã. Não, eu não me vejo aqui, é mais profundo que isso. O dilema moral da Katniss entre proteger quem ela ama
e lutar por um mundo mais justo, reflete uma espécie de luta interna entre instinto de sobrevivência e idealismo. Para além disso, a autora critica o espetáculo, nós como cúmplices de atrocidades e até de alimentar guerras de forma indireta, por conta desse comportamento passivo e subserviente, toda a questão aqui de manobra e manipulação de massa, enfim, e a autora coloca em questão o poder e nos faz questionar nossos próprios limites e a sociedade em que a gente vive. Eu não vi a Katniss como meu espelho, mas eu me vi nos momentos em que a gente é forçado a tomar decisões difíceis e enfrentar a consequência de todas elas, e às vezes seguindo em frente nessa decisão, sabendo de antemão do resultado. Gente, eu gosto muito dessa trilogia, eu acho ela fenomenal. O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Calma, gente, eu não tenho nem roupa nem dinheiro para ter essa arrogância toda e achar que me vejo na história do Rei Arthur, vai. Muito menos na Guinevere, ou nem mesmo na Morgana, que talvez aqui fosse a mais apropriada, que mais se aproximasse por vários motivos. A questão desse livro é mais filosófica. E tudo porque a escolha genial do autor foi criar um personagem chamado Dervel para narrar essa história do Arthur. E o Cornwell, de um jeito super realista e humano, coloca a honra, a lealdade e o dever muitas vezes colidindo com os desejos pessoais dos personagens, como é de se esperar desse tipo de história. Mas ele faz de forma tão brilhante que esses conflitos vividos nas páginas transbordam para a nossa realidade e nos faz refletir sobre o que esperamos de nós mesmos em diversas situações, em contraste com o que o mundo de fato exige de nós, entende? E o espelho desse livro foi em relação à nossa capacidade de construir as nossas próprias lendas internas para seguir em frente. Eu sou meio louca, né? Peter Pan, de J.M. Barrie. Olha, não é de hoje, nem é surpresa para ninguém, que eu tenho um pseudo-complexo de Peter Pan e parece mesmo que eu tenho esse desejo de nunca crescer, de querer sempre recusar, aceitar as responsabilidades da vida adulta e de viver uma nostalgia da infância perdida. Mas é mentira, não é quem eu sou de verdade, juro. Eu tenho questões com os outros envelhecendo mais do que eu tenho comigo mesma. E eu gosto do presente o suficiente para não querer reviver o passado. Eu posso visitar as lembranças sempre que eu quiser, então para mim isso basta. E a fase adulta, por mais difícil e desafiadora que ela seja, é a única realidade que eu tenho. Aqui, para mim, tem um efeito e significado mais literal do espelho. Eu vejo esse livro não como um reflexo igual de mim, mas o outro lado, entende? Assim como Peter Pan, eu percebo o meu reflexo de dualidade entre querer liberdade e ao mesmo tempo perceber que o tempo avança independentemente da nossa vontade. Essa vivi do outro lado do espelho me mostra o potencial nas mudanças que foram vividas e as que eu ainda vou viver. Que do outro lado do espelho não há resistência às mudanças e é o que significa realmente amadurecer. Pelo contrário, a Vivi que é refletida através das palavras lidas e compreendidas é uma Vivi que abraça o caos do tempo e do acaso e da inevitabilidade. Falamos já aqui no podcast sobre o tempo, o status quo e um monte de baboseira filosófica que eu sempre trago para vocês. Não é verdade que eu tenho esse complexo. Cada vez mais o presente me fascina. Mas por algum motivo eu gosto de passar essa ideia de apego ao passado às pessoas que só me conhecem superficialmente. Vai entender. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Nossa, esse espelho foi poderosíssimo. Eu acho que pra muita gente, né? Tem muita coisa, ainda mais essa galera que gosta de ler. Tem muita coisa aqui. Mas se a gente focar na importância da liberdade intelectual e emocional, é onde eu mais me vejo. O Montag, ao descobrir o vazio da sua vida e buscar significado nos livros, me fez pensar sobre a alienação de todos nós a muitas coisas, não apenas a política e a realidade mundial, mas também a coisas básicas do nosso dia a dia. E além disso fala da coragem que é necessária para questionar o sistema, seja ele qual for, e em qualquer escala. É um lembrete de como a curiosidade e o inconformismo são essenciais para a gente se definir. Pelo menos foi o que eu vi. Frankenstein, de Mary Shelley. Esse não é muito difícil e nem precisamos ir muito a fundo aqui na psicologia, é bem visível.
Frankenstein é rejeitado pelo seu criador e pelo mundo, o que ressoa com o sentimento de alienação e busca por pertencimento. É simples assim. Esse livro me ajudou a refletir sobre como lidamos uns com os outros e com a nossa própria imagem, quando confrontados com o medo e a rejeição. Talvez esse devesse estar no topo da minha lista, mas eu confesso que quando eu li há muitos e muitos anos, o espelho nem era muito esse. Era mais a questão de explorar os limites éticos da criação e do controle. Eu estava questionando os limites da minha escrita e da imaginação e o que era possível fazer, ou se era justo ou não, e para quem. Hoje, eu acho que o espelho me mostra mais a criatura, ou só a criatura solitária, com medo de rejeição e eternamente em busca de pertencimento. E por último, eu resolvi pegar um mais recente, que eu li no ano passado, para provar para todo mundo aqui que é possível sim encontrar essas reflexões também em livros contemporâneos e não apenas nos clássicos. Até agora eu só trouxe clássico para cá, vou parar com isso. Trazer os novos. História de Roma, de Joana Bertolo, autora portuguesa. Esse livro, gente, tocou em um ponto delicado e mais, digamos, urgente para mim, por ser atual, que foi a não maternidade. A maneira como a autora explora a relação entre construção de histórias, escolhas e também os pesos culturais me fez refletir sobre a dualidade de não querer filhos e ao mesmo tempo lidar com essa escolha e o julgamento e a introspecção sobre o que é ou não natural. Claro que aqui vai para muito mais além de um espelho das questões íntimas que envolvem liberdade de escolha e os conflitos internos que ela pode trazer. É o que isso significa para mim como mulher, como não mãe, como pessoa na sociedade e como parceira de alguém. É tão, mas tão mais complexo que apenas uma decisão de ter ou não ter filhos. Era um espelho que eu temia olhar com calma e com detalhes, mas graças a Joana, eu me coloquei a observar. Não que eu não observasse antes, mas a maneira como é colocado na literatura às vezes faz com que a gente, olhe de um jeitinho diferente. Eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma definida de nada, claro. Eu acho que o dia de amanhã é sempre um novo dia. Mas se a gente não parar para enxergar nem os próprios reflexos, como que a gente quer um dia enxergar o outro, não é mesmo? Gente, eu tô curiosa, quero ver a lista de vocês. Comentem, por favor. E até o próximo episódio.